terceiro, quarto. Não, a Bíblia está dizendo, quando eu busco como prioridade o reino de Deus, então as outras coisas serão acrescentadas e eu não preciso buscar mais nada. Por quê? Porque de uma busca constante na presença de Deus, no reino de Deus, nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos. Então, queridos, nós temos falado sobre essa perspectiva de homens no passado que tinham estratégias para vencer guerras. E nós estamos em guerra. E a nossa guerra contra quem é? Contra principados e potestades. Contra dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, da maldade, diz a palavra de Deus. Então, queridos, nós temos que entender que nós aprendemos também com a palavra de Deus aquilo que devemos fazer para que Deus seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que possamos viver o melhor da nossa vida. Hoje, as pessoas estão sem direção, as pessoas estão sem saber o que fazer, sem conhecer a sua identidade, sem saber quem realmente elas são, sem conhecer o seu inimigo, e elas vão vivendo. Isso tem levado pessoas a estados depressivos, não é? A síndrome do pânico, tem levado pessoas à automutilação, tem levado pessoas à separação, a atitudes sem pensar. As pessoas não pensam mais, elas simplesmente vão agindo. Quase todas as semanas eu ouço de um casal que está se separando. Hoje, o pastor Ney, lá do Guarujá, está me ligando dizendo, olha, mais um casal, conhecido meu, amigo meu, não é da igreja, que a mulher resolveu largar a família, irmãos. Crente, largou a família. Conheceu uma outra pessoa e vai embora, deixou filho, deixou marido, deixou casa, deixou tudo, para entrar numa aventura com outro cara mais maluco que ela. Então a gente começa a ver, as pessoas não pensam nas consequências hoje em dia, elas querem o prazer. Por que elas querem o prazer? Porque elas não têm propósito na vida. Então qualquer coisa mínima que elas recebem, elas sentem prazer. Então elas agem simplesmente pelas emoções, elas agem pelo momento. Se o momento é bom, eu ajo assim. Se o momento é ruim, eu já ajo diferente. Se o momento é bom, eu sou fiel. Se o momento é ruim, eu já não sou mais fiel. Se o momento é bom, eu estou cheio, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer um monte de coisa. Se o momento é mau, eu me mato. Semana mais um pastor se suicidou. Interior de São Paulo. Então, irmãos, a gente começa a olhar essa característica e perceber. As pessoas estão perdendo a visão. Estão perdendo a missão que Deus deu a cada uma delas. Estão investindo muito mais tempo em coisas que esse mundo não pode oferecer. Então, eu queria desafiar você, de uma maneira especial, a viver a estratégia de Deus. Então, vira o seu irmão do lado aí, diga para ele, meu irmão, viva a estratégia que Deus tem para você. Glória a Deus. Vira para o irmão do outro lado. Diga para ele, irmão, Deus tem estratégia para a tua vida. Tem te dado estratégia. Então, queridos, lá no seu trabalho, Deus tem estratégias para que você vença, para que você cumpra o seu papel. Na sua família, Deus tem estratégias para que você cumpra o teu objetivo. Não é? Em todo lugar que você vai, Deus tem algo especial para fazer em sua vida e também através da sua vida. É claro isso? Diga amém, você está entendendo? Nós falamos, queridos, sobre a primeira lição que nós vamos aprender, que é, tenha objetivos claros, tenha metas claras. E falamos sobre Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 21, que diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Prossigo para o quê? Para o alvo. Qual é o seu alvo? Cristo. É a soberana vocação, o prêmio que é o céu, a salvação eterna. Eu prossigo, eu não alcancei. Então eu estou num processo onde Deus tem trabalhado em minha vida. E todas as estratégias me levarão para esse objetivo final, que é estar para sempre com Deus. Para glorificar e exaltar o seu nome, para viver cada dia na presença do Senhor. Mais vale um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. É verdade, irmãos? Então, nós temos que desejar essa presença, viver nessa presença, desfrutar dessa presença. Muitas pessoas não têm uma vida cheia porque não conhecem a presença de Deus, não conhecem a voz de Deus, não estão dispostos a pagar preços para viver o que Deus quer que a gente viva. Porque, irmão, nesse mundo, a Bíblia diz, Jesus já disse, no mundo tereis aflições, não é? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você se dedica ao reino, quando você está vivendo o verdadeiro evangelho, você vai passar
tribulação. Por quê? Porque você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal modifica as situações, influencia. A luz tira as trevas. Então, quando você vive como sal da terra e luz do mundo, você ofusca, você vai trazer problemas para a vida de outras pessoas que não estão dispostas a viver o verdadeiro evangelho. Até crentes que estão perto de você vão achar estranho, mas o que nós temos que viver é esse propósito que Deus tem para nós. Eu prossigo para o alvo, eu não alcancei. Deus está trabalhando em mim dia após dia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou, vamos lá, gente. A boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em você? Deus está trabalhando em mim. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Eu não sou perfeito. Você também não. Mas um dia nós seremos. E quando estaremos para sempre com o Senhor. Então, lembre-se, para que você tenha a estratégia clara, você precisa saber qual é o seu objetivo. Você precisa saber onde você quer chegar, como você vai chegar lá, aquilo que Deus deu para você. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Segunda coisa que falamos é uma fé inabalável. Diferente, irmão, de uma fé como o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas ele não obedece. Quando olhamos a Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé. Então quem tem fé está disposto a se arriscar. Quem tem fé está disposto a sair da zona de conforto. Quem tem fé vai viver pela fé, porque a fé sem obras é morta. Está falando sobre obras de fé e não de ajuda pobre. Está falando sobre agir através da sua fé, onde você muda circunstâncias e situações por causa da sua fé. Você tem fé, meu irmão? Então use a sua fé em momentos bons, em momentos difíceis. Use a sua fé, independente da situação, mesmo quando tudo está ao contrário. Use uma fé que age. Quando Moisés chegou diante do mar, para trás existia o exército inimigo. E qual foi a orientação de Deus? Marche. Quando Deus deu a Abraão um filho, e Deus disse agora, eu quero o teu filho. O que Abraão fez, irmãos? Ele entregou, porque ele sabia que Deus é poderoso para fazer muito mais do que ele já tinha feito. Então, quando cremos e quando entendemos o que Deus tem para a nossa vida, não importa, tudo que temos é dele e para ele. Tudo que temos é estratégia, nossa família é estratégia, nossos filhos são estratégias de Deus. Para quê? Para cumprir a sua missão, para fazer a sua vontade, para cumprir o propósito que Deus tem em sua vida. Agora, irmão, por que nós somos tão rebeldes? Por que nós estamos tirando a nossa visão disso? Por que a nossa fé não age? Por que a nossa fé, ao invés de ser inabalável, como diz Salmo 125, se confiam no Senhor? Monte de Sião, são como o monte de Sião que não se abala, mas está firme para... A nossa fé não pode ser removida, independente das circunstâncias. O problema é que hoje as pessoas vivem por causa das situações e não por causa da sua fé. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas vivem por causa daquilo que está diante delas, por causa das situações. Como eu disse, se tudo está bem, ela está bem. Se tudo está mal, ela está mal também. Ela não tem consistência, ela não tem condição de passar pelas frustrações, pelos problemas e se manter fiel. E é isso que Deus espera de nós. Não importa a situação, não importa o problema, nós continuamos firmes. Nós continuamos firmes. Uma fé inabalável é uma fé que age, que opera. Eu queria que você abrisse aí em Hebreus, no capítulo de número 6. Abra comigo, meu irmão. Hebreus, capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 11. Desculpa, Hebreus 11. Vamos a partir do verso 6. Ora, sem fé é impossível, irmão, é impossível. Logo, com fé, você pode agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Está ouvindo? Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Ok?
A fé vem por onde, irmãos? Ouvir e... Olha a continuidade. Ouvir e continuar ouvindo. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por essa fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. 9, pela fé peregrinou na terra da promessa. Versículo 11, pela fé até a própria Sara recebeu virtude de conceber um filho. Versículo 13, todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aqui vai, irmãos, pela fé, homens mudaram circunstâncias, mudaram situações. Pela fé, homens alcançaram coisas que ninguém imaginava. Homens viveram sobrenatural. Pela fé, homens fizeram coisas que ninguém fazia. Por isso que eu estou falando que uma fé inabalável, uma fé que opera, é uma fé que age, é uma fé que faz acontecer, é uma fé que influencia, é uma fé que se mantém na fidelidade. E não uma fé, irmão, que depende da situação. E não uma fé que as pessoas conseguem ludibriar, conseguem enganar, conseguem colocar barreiras onde você não tem firmeza de fé. Está entendendo? Diga amém. Esse é o problema de uma fé rasa, de uma fé superficial. É essa fé que os políticos têm. É essa fé que o diabo tem. É uma fé superficial. É uma fé que não tem obediência. É uma fé de entender que existe, mas não está disposto a se submeter, a temer, a obedecer, a agir e viver por meio da... Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que ele está crucificado com Cristo. Logo, não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive. E o viver que tenho na carne, quem me ajuda? Vamos para Gálatas então, vamos lá. Abra em Gálatas aí. Gálatas, capítulo 2. Olha esse texto. Vamos a partir do 19. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aqui na frente tem, olha só, pode ir para o 20. Agora, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a, aonde? Na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, a vida que eu tenho que levar, a vida que eu tenho, é uma vida de fé. O apóstolo Paulo diz, eu não ando por aquilo que eu vejo. Nós não podemos andar por aquilo que vemos. Nós temos que andar por fé. Falta-nos fé. Quando os discípulos foram provados, o que eles pediram? Senhor, aumenta-nos a fé. Então, quando que você demonstra que a sua fé é inabalável? Quando você começa a passar luta. Quando as situações são adversas, difíceis, complicadas. Quando você começa a ser provado, aí você vai mostrar quem você crê, quem é que te sustenta, até onde você suporta. Lembram dos homens que seus discípulos estavam dentro do barco, e de repente começou a vir um grande temporal, as ondas começaram a aumentar cada vez mais, e aqueles homens se desesperaram. A Bíblia diz, se desesperaram da própria vida. É nesses momentos que as pessoas mostram se elas creem ou não. Quando Pedro estava diante da prisão de Jesus, e aquela mulher disse a ele, tu és um deles, tu és um deles, tu és discípulo dele. O que é que ele disse? Eu não conheço. E quando a gente faz isso, irmão? Quando a gente começa a agir como se Cristo não existisse. Quando a gente começa a fazer o que a gente quer. A gente começa a negar quem nós cremos. Quando a gente se posiciona de maneira errada, a gente começa a mostrar que a nossa fé não está no Senhor. Hoje as pessoas não estão dispostas a pagar preço nenhum. Não querem se sacrificar por nada. Hoje as pessoas, irmãos, virem 2, 3 vezes à igreja é muito.
Elas não estão dispostas porque ela tem que cuidar da sua vida. E eu tenho dito que o trabalho, a sabedoria, a inteligência, o que Deus deu, a família, todo o teu sustento, são estratégias que Deus tem te dado para que você o glorifique. Mas hoje as pessoas acham que tudo é para elas, tudo é para o seu bel prazer, tudo é para que ela possa viver bem do jeito que ela acha melhor. Irmão, o que eu estou disposto a sacrificar por andar com Jesus? O que eu estou disposto a sacrificar por ser dele? O que eu sacrifico hoje? Pensa. Qual é o esforço que eu tenho? Você vive pela fé? De quem? Sua ou dos outros? Porque tem gente que vive pela fé dos outros. Porque ele mesmo não tem fé. Então ele fica 6 horas, o irmão 6 horas. Vocês conhecem 6 horas, não conhecem? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Então ele só fica pedindo oração. Não tem problema de pedir oração, pode pedir, irmão. Mas lembre-se, você precisa orar. Você tem que colocar sua fé em ação. Essa é uma fé genuína. Essa é uma fé inabalável. A fé que te leva a se arriscar. A fé que te tira da zona de conforto. A fé que faz você aceitar desafios. A fé que faz você viver a vontade de Deus, independente do que as pessoas acham. Não é? Eu tenho o costume de dar o exemplo da minha mãe, que ela foi um exemplo nesse sentido, porque os meus parentes chegavam na minha casa no horário do culto, irmão. Hoje, sabe o que as pessoas fazem? Ah, não posso ir para o culto, porque meus parentes chegaram. Toda semana chegava um parente lá. A minha mãe já dizia, eu vou para o culto, não venha no horário do culto, porque eu vou para o culto. E as pessoas iam que horas? No horário do culto. Para te provar, para te testar, para ver se tu é mesmo. Do Senhor, não. Pois chegavam lá, na hora do culto. O que acontecia, queridos? Se vocês querem ficar, pode ficar. Eu vou no culto e já volto. Porque eu vou adorar meu Deus. Esse é meu compromisso com Ele. Eu tenho que adorá-lo. Eu tenho que estar na presença dEle. Eu vou lá porque meu compromisso é esse. E eu não abro mão por causa de uma festinha. Eu não abro mão por causa de uma musiquinha. Eu não abro mão da presença de Deus por nada nessa vida. Porque a minha fé é uma fé inabalável. Mas hoje as pessoas abrem mão por qualquer coisa, irmão. Num namoro, abre mão. Num trabalho, abre mão. Abre mão da sua fidelidade. Abre mão do seu temor. Abre mão de tudo. Porque elas não podem passar luta. Porque elas não podem sentir dor. Porque elas não podem sacrificar nada. É isso que nós temos visto. Então como é que nós vamos alcançar os objetivos? Como é que nós vamos usar as estratégias que Deus tem nos dado? E querido, escute aí. Entre muitas estratégias, entre muitas armas que Deus nos deu para cumprir o nosso objetivo, uma delas tem 2 letras. Quais são? Fé. F-E. Fé. Acento. Essa é a tua arma. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Aprenda a lutar com fé. Pela sua família. Pelo seu trabalho. Você quer ver Deus fazendo coisas grandes? Aprenda a lutar pela fé. Amém, queridos? O inteligente aprende com seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos. Ele não precisa passar a luta para poder aprender, mas ele olhando, ele já começa a aprender. E isso faz com que ele comece a viver o que Deus tem de uma maneira muito mais próxima, muito mais objetiva. Irmãos, preste atenção. Nós gastamos mais tempo fazendo aquilo que Deus não mandou do que fazendo aquilo que Deus mandou. Nós gastamos mais tempo para nós do que para fazer a vontade de Deus. É ou não é? Porque a gente não tem tempo para Deus. E viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não, hoje eu tenho que trabalhar. Ok, irmão, você tem que trabalhar, mas escuta, primeiro é o reino. Estabeleça a prioridade na sua vida. Primeiro o reino. E a Bíblia diz, e as demais coisas serão acrescentadas. Não deixe o reino para depois. Não deixe o reino em segundo plano. Aprenda. Olhe para a Bíblia. Terceiro passo. Além de ter uma meta clara, objetivos claros, além de ter uma fé inabalável, você precisa de uma liderança verdadeira. E quando eu falo liderança, eu estou falando sobre liderança de mim mesmo, liderança das minhas emoções, liderança de dizer sim e de dizer não. Talvez hoje em dia,
A maior característica da vida das pessoas é que elas não sabem dizer não. Quantas pessoas você conhece que não sabem dizer não? Você conhece pessoas todo dia. Esse é meu problema, eu não sei dizer não. Outras dizem não demais. Mas o desequilíbrio nunca é bom. O bom é que a gente tem equilíbrio. Então, queridos, olha só. Você precisa aprender a se automotivar. E não depender de situações do dia a dia para que você esteja motivado. Não dependa de situações para que você esteja motivado. O Espírito Santo de Deus, como eu disse no domingo, aquilo que está atrás de você, ou aquilo que está diante de você, não é maior do que aquilo que está dentro de você. Você ouviu o que eu disse? Aquilo que está atrás de você, ou aquilo que está na sua frente, não é maior do que está dentro de você. E quem é que está dentro de você, meu irmão? O Espírito Santo de Deus, para te guiar a toda a verdade. Para te levar onde Deus quer que você esteja. E Deus é um Pai amoroso. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para do fim que desejais. Está entendendo, meu irmão? Muitas vezes, queridos, como diz Provérbios, tem gente que cava um buraco e ele mesmo cai dentro do buraco. Terrível isso. Ele arruma a cama e ele mesmo cai na cama. Por quê? Porque não tem orientação, porque não tem direção, porque despreza princípios, porque deixa de lado valores, porque assume posicionamentos dos outros, porque ouve mais os outros do que a Deus, é mais amigo dos homens do que amigo de Deus. A Bíblia diz que a amizade do mundo não é inimiga de Deus. Se você é mais amiga do mundo do que de Deus, ou amigo do mundo do que de Deus, você não pode andar com Deus. Porque o amor do Pai está naquele que anda segundo a vontade de Deus. Mas o que há no mundo, irmãos? Se não desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Diz 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante. Então por que eu vou buscar o que há no mundo? Mas por que nos atrai tanto o mundo, irmãos? Por que o mundo tanto nos atrai, nos tirando a visão do propósito de Deus na nossa vida? Por que tanto o mundo nos chama e a gente acaba cedendo? Porque nós não temos liderança de nós mesmos. Mas nós aceitamos aquilo que as pessoas dizem. E as pessoas começam a liderar as nossas vidas. Tem gente que não usa uma roupa se os outros não falarem que é boa. Tem gente que não toma uma decisão porque fala assim, o que os outros vão? Conhece gente assim? Quem conhece? Levanta a mão, quero ver. Você conhece gente assim? Mas será que os outros vão pensar? Estão mais preocupados em agradar os outros do que a Deus. E quando prenderam Pedro e João, e quando colocaram João debaixo de uma situação complicada, e quando colocaram eles, dizendo, olha, agora vocês vão parar de falar o que vocês estão falando. Vocês vão parar de falar desse Jesus aí. O que eles disseram? Mais vale agradar a Deus do que agradar? É verdade isso, irmãos? Vou perguntar de novo. É verdade? Mais vale agradar a Deus do que os homens? Mas você agrada mais a Deus ou mais aos homens? Ixi, está feia a coisa. Você tem certeza? Quanto tempo do seu dia você agrada a você mesmo? Quanto dia do seu tempo você agrada aos outros? E quanto dia do seu tempo, quantas horas do seu tempo você agrada a Deus? Pensa. Hoje, quanto tempo você dedicou para agradar a Deus? Quanto tempo você dedicou para agradar os outros? E quanto tempo você dedicou para agradar você? Quanto tempo você investiu? Porque a gente investe naquilo que a gente acredita, não é assim? A gente investe naquilo que a gente acredita. Quanto tempo você investiu hoje naquilo que você acredita? E a minha pergunta é, o que você acredita? Quando eu não lidero a minha própria vida, alguém vai liderar. Está ouvindo isso? Quando eu não lidero a minha vida, alguém vai liderar. Os problemas vão liderar. As emoções vão liderar. Os outros vão liderar. Quantas vezes atendendo casais, e quem lidera o casal é o pai, é a mãe, é a sogra, é o vizinho, é outra pessoa. Todo mundo lidera, menos ele.
Tem pessoas que perderam a sua identidade, porque não tem liderança das suas próprias emoções, não tem liderança da sua própria vida, mas todo mundo que lidera ele não lidera ninguém, e nem muito menos ele. Agora escute, se você não consegue liderar você, como é que você vai liderar os outros? No sábado passado nós tivemos aqui um encontro dos líderes, e eu estava falando isso, sobre a questão de administrar o tempo. E a administração do tempo começa numa administração pessoal, numa liderança pessoal. Quando você consegue de falar sim e não para você, você vai conseguir falar sim e não para as situações que estão diante de você. Mas se você não consegue fazer isso, o que acontece? Alguém chamou, você vai. Alguém pediu, você faz. Por quê? Porque você está sendo direcionado pela vida de outros. Porque você não tem um propósito. Porque você não tem objetivos. Porque você está vivendo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas quando você tem um objetivo, o que você diz? Não. Quando você tem que trabalhar e alguém fala para você, olha, 10 horas da manhã, vamos nos encontrar, o que você diz para ela? Não, por quê? Porque eu tenho que trabalhar, não é assim? Ou você fala assim, ai, mas ele pediu. É assim que você fala? Quando você tem um compromisso, meu irmão, você diz não, por quê? Porque você tem um compromisso, está entendendo? Então escuta, se você tem um comprometimento com Deus, um compromisso com Deus, você vai dizer não para o diabo. Não para a tua carne, não para o mundo, não para as situações, não para aquilo que as pessoas dizem. Deus nos deu autoridade para dirigir a nossa vida, para liderar a nossa vida, para motivar e ser motivado. Mas isso depende, e vou falar de uma maneira geral, irmão. Todo líder precisa de treinamento. Tá? Então se você quer liderar você mesmo, você precisa de treinamento. Você precisa começar a identificar o que você está fazendo. Você precisa começar a lutar contra você. Você precisa começar a aprender como é que faz isso. Como é que se organiza. Como é que toma decisão. Como é que vence a zona de conforto. Como é que diz não para situações. Como é que não vive de situações. Está entendendo? Diga amém. É difícil isso, viu, irmão? É mais fácil entregar a liderança da vida para alguém. Seria bom que a gente entregasse a liderança da vida para Deus. Mas normalmente a gente fala não para Deus e sim para os outros. Você já se pegou fazendo isso? Pensa aí. Falando sim para as pessoas e não para Deus. Quando você quebra um princípio, você diz sim para as pessoas e não para Deus. E aí eu pergunto, mais vale agradar a quem? Na sua vida hoje, mais vale agradar a quem? Quando você está sozinho, mais vale agradar a quem? Quando você está com o celular na mão, mais vale agradar quem? Quando você tem que tomar uma decisão, você toma a decisão para agradar quem? Tem certeza que é Deus? Olha só, irmãos, Deus tem dado armas espirituais. E a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ó, se a gente não mudar os nossos pensamentos, se não destruir essas fortalezas que nos limitam, que nos amarram, que nos prendem, que nos faz ser liderados pelas emoções e pelas situações, a gente não vai viver a vontade de Deus. A gente não vai conseguir ultrapassar as barreiras que temos que ultrapassar. Você está entendendo? Diga amém. Então nós falamos de uma maneira clara, tenha objetivos e metas claras, tenha uma fé inabalável, lidere, aprenda a liderar a si mesmo, liderar aos outros, as situações que estão diante de você. Aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não, aprenda a assumir a posição porque você tem objetivo. E quem tem objetivo diz sim, não. Quem tem objetivo, larga tudo que está ao seu redor para fazer aquilo que tem que ser feito. Agora, quem não tem objetivo, está sempre dizendo sim. Domingo ainda falava, 90% das pessoas, elas não continuam, não alcançam, não porque são derrotadas, mas porque não persistem, porque não continuam, porque não têm claro os seus passos, porque a sua estratégia é falida, porque está usando a sua estratégia e não a estratégia que Deus deu a ele. Está entendendo? Sabe como melhora lá no teu trabalho? Usa a estratégia de Deus.
Sabe como você melhora nas tuas notas, na tua faculdade, na tua escola? Use a estratégia de Deus. Sabe como você trabalha e melhora nos relacionamentos? Use a estratégia de Deus. Sabe como você tem uma família melhor? Use as estratégias de Deus. Porque elas já são poderosas. Porque elas já são vitoriosas. Vai para a palavra, mergulha nela. Aí está a saída para a sua vida. Lidere. Lidere. O inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos. Não precisa passar pelo problema. Aprenda antes de passar por ele. Use a experiência que você está vendo para que sirva como valor para a sua própria vida. E que você consiga ultrapassar as maiores barreiras que estão diante de você. Identifique-as. Crie anticorpos. Crie força. Crie estratégia para passar essa nova barreira. Por isso, irmão, tem muita gente que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e ele continua no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ele não se arrisca, ele não faz algo diferente, ele não realiza algo novo, ele não faz nada, ele simplesmente vai vivendo. Eu ainda falava com o meu filho Daniel, tem pessoas, irmãos, que não se movem. Tem pessoas que são movidas, mas tem pessoas que movem pessoas. Quem é você? Eu vou falar de novo. Tem pessoas que não se movem. Tem pessoas que se você botar para cá, ela vai. Se você botar para lá, ela vai. Se soprar para cá, ela vai. Se soprar para lá, ela vai. Se a correnteza estiver para cá, ela vai. Se a correnteza estiver para lá, ela vai. Porque ela é movida por tudo. É as redes sociais, é a televisão, entendeu? Ela é movida. Mas tem pessoas que movem outros. Toca no teu irmão aí, diga aí, meu irmão, quem é você? Pede para ele responder, irmão. Vai lá, pede para ele responder. Você é quem? Você é aquele que não se move, não muda de jeito nenhum? Você é aquele que tocou, tu dança, tocou, tu dança, não tocou, tu dança. Ou você é aquele que move pessoas, que influencia, aquele que é sal da terra e luz do mundo, aquele que vai à frente, alcança seus objetivos, sabe por quê? Porque é persistente, porque vai até o fim na sua luta. Alguém pode dizer amém aí, irmão? Posso ouvir um amém, não? Que isso seja motivação na tua vida, que você aprenda a se automotivar. Ah, o irmãozinho não me deu pai do Senhor, eu não venho mais na igreja. Ah, eu passei por esse problema, não vou viver mais para Deus. Ah, e essa situação aconteceu, agora não vou mais. Que é isso, irmão? Isso são pessoas lideradas por situações. Situação não muda a tua vida, o que muda a tua vida é a tua atitude. O que eu estou falando é muito sério, isso tem mexido muito com o meu coração. Está entendendo? Ai, poxa, mas Deus não me abençoou. Deus te abençoou sim, irmão. Só que não foi do jeito que tu queria. O que a gente faz? O que uma criança faz quando ela pede uma coisa e você não dá? Agora eu quero ver, vamos lá. O que ela faz? Birra. O que mais? Ela diz assim, eu não vou te amar mais. Também não vou fazer o que você quer. Fica rebelde. Não é assim, irmão? Você diz, não pode. O que ela faz? Careta. Bate o pé. Ou quando sai, sai. Não é assim? Agora, olha para o reino espiritual. Tem criança aí? Está fazendo birra para Deus, irmão? Isso não funciona. Está fazendo careta para Deus? Está dizendo que não ama mais? Também não vou servir mais. Também não vou mais para a igreja. Até parece que é Deus que está perdendo, né, irmão? Quem está perdendo é tu, porque não é Deus que precisa da gente, a gente que precisa dele. É o contrário. Somos nós que não vivemos sem Ele. Deus não precisa de nós para nada. Mas Ele nos ama. Ele tem nos dado promessas. Mas Deus não precisa de nada. Somos nós que precisamos dEle. Então, meu irmão, quando eu preciso de alguém, o que eu faço? Eu fico parado? Não, eu vou atrás. Eu vou saber como é que eu faço para falar com Ele.
Eu vou fazer de tudo para quê? Porque eu preciso. É assim que temos que fazer com Deus. Parar de birrinha, parar de explicações, parar de justificativas, parar de ficar chorando, parar de querer barganhar com Deus, querer manipular Deus. Tem gente, você acredita, que tem gente que quer manipular Deus? Você acredita? Será que aqui tem gente assim, irmão? Que quer manipular Deus? Quer dar um jeitinho em Deus? Quer dar uma volta em Deus? Meu irmão, tu não vai dar volta em Deus, não. Desculpa. Pode tentar, tu não vai conseguir. Você pode enganar o homem, mas a Deus? Não. Escute isso. Em nome de Jesus. Aprenda a se automotivar. Seja líder de si mesmo. Comece a liderar as tuas emoções. Comece a liderar a tua vida espiritual. Comece a dizer sim e a dizer não. Comece a tomar as decisões que são segundo a vontade de Deus. E aquelas que não são da vontade de Deus, não vou fazer. Mas não vou fazer. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é assim que a Bíblia diz? Não, mas e que as pessoas vão pensar? Mais vale agradar do que aos? É verdade isso? Então, meu irmão, o que é que está esperando? O que é que está faltando, irmãos? Vergonha na cara. É isso que está faltando? Atitude. É isso que está faltando? Você é adulto. Você não é bebê. Você não tem que viver de birra. Você não tem que ficar chorando e dizer que não ama mais. Você tem que parar com esse negócio. Porque Deus não fez do jeito que você quer, você não vai servi-lo mais. Ah, porque Deus não fez o que você quer, você não vai fazer tal coisa. Você não vai fazer, ah, Deus, tal. Aí fica na barganha. Se tu fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor fizer tal coisa, aí eu vou te servir. Não é? Conheço um homem que dizia assim, ai, se Deus fizer, eu paro de fumar. Deus fez e ele não parou. O que é que Deus devia fazer, irmão? Fala aí. Cortar o pescoço fora? Outro irmão disse, se tu me curar, eu vou te servir a vida inteira. Deus curou. E ele? Foi 2 vezes na igreja, não foi mais. Que fidelidade é essa? Que compromisso é esse? Que liderança é essa? 4, para a gente terminar. Escute aí, irmão. Se você quer viver dentro das estratégias do Senhor, você precisa ter um espírito de equipe. E eu vou chamar isso de unidade na adversidade. Ninguém faz nada sozinho. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Abre o ouvido aí. Ninguém faz nada sozinho. Repita comigo. Ninguém faz nada. Exatamente. Para com esse negócio. Que é bem feito, faz você sozinho. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus todos nós vamos fazer juntos. E vamos crescer juntos, porque a Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção. Aonde que está a unção de Deus? Onde há unidade. Aonde Deus acrescenta vidas? Onde há unidade. Aonde o poder de Deus se manifesta? Onde há divisão? Claro que não. Onde há unidade. Então, meu irmão, eu sou diferente de você e você de mim. Mas mesmo assim a gente pode andar juntos. Nós podemos usar o amor nas adversidades. Na maneira de mudar, de pensar, de ser diferentes. Mas em tudo nós vamos usar o amor. Isso vai fazer toda a diferença. Agora, se nós ficarmos pensando, não, eu sou assim, e eu não ando com ele porque ele é diferente. Ah, eu penso assim, você que pensa de outro jeito. Então, a Bíblia diz, numa maneira de pensar, que Deus possa dar a vocês o mesmo pensar, o mesmo sentir. A igreja de Jerusalém, a primeira igreja de Atos, tinha tudo em comum. Eles tinham o mesmo pensamento. Meu irmão, o objetivo é o mesmo. O Deus é o mesmo, a cabeça é o mesmo. Quem manda é o mesmo, que não sou eu. Quem é? Quem? Jesus. Ele nos deu o Espírito que está em nós, para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós, de maneira tremenda. 2019 está chegando. Diga amém. Meu irmão, vai ser tudo igual? Ou só vai ser promessas? E quando acontece de tomar decisão, não toma. Quando tem que agir, não age. Ai, vou fazer um monte de planos. Ótimo, faça, continua fazendo. Um dia dá certo.
O problema é quando você nunca faz plano. Aí é muito mais difícil você começar a fazer. Não, 2019 eu vou emagrecer. Glória a Deus, comece, trace planos, planeja. A Bíblia diz que os planos bem elaborados levam a fartura. Mas aquele que é apressado vive na miséria. Provérbios 21, 5. Então vamos planejar, mas não somente planejar, vamos realizar os planejamentos. Meu irmão, não faça 10 planejamentos, faça um só. E cumpra um, depois você faz outro. Porque tem gente fazendo um monte e não cumpre nenhum deles. Comece com pouco. Seja fiel no pouco. E Deus te colocará sobre o muito. Amém, meu irmão? Escute, isso tem que estar na minha cabeça. Eu tenho que entender isso. Eu preciso entender que eu sou um com você. Eu tenho que entender que nós somos o corpo de Cristo, juntos. Nós podemos caminhar. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Cristo. Ah, mas o irmão ficou ofendido. Quem está ofendido, perdoa. Porque quem não perdoa não vai para o céu. Você é perdoado todo dia. E eu também. Então a gente tem que perdoar. É difícil perdoar. É. Sabe por quê? Por causa da soberba. Por causa da altivez. Porque quando a gente é humilde, a gente perdoa. Mas quando a gente não perdoa, é porque a gente está cheio de soberba. Porque ele vai dizer, ele está errado. Mas a Bíblia mostra para nós que aquele que sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Vai até ele. Se alguém tem que ir, esse alguém é que está perto de Deus. Se alguém tem que perdoar, é aquele que está perto de Deus. Se aquele que tem que tomar o primeiro passo, quem é? Quem está perto de Deus. Está perto de Deus, irmão? Então você já sabe o que fazer. Por que você não faz? Por causa do orgulho. Por que você não se quebranta? Por causa do orgulho. Por que você não toma decisão? Por causa do orgulho. Então quebra esse orgulho, porque isso não vale a pena. A Bíblia diz que Deus dá graça aos soberbos, não é, irmãos? Hã? Não. Tem certeza? Deus dá graça aos soberbos, não? Não. O que Deus faz aos soberbos? Quebra, abate, humilha. E aos humildes, o que Deus faz? Então vamos ser humildes, porque juntos nós vamos crescer, irmãos. Vamos ser submissos, não rebeldes. Parar de ser criança. E vamos entender, porque o adulto, quando ele tem algo para falar, ele vai falar de uma maneira clara e objetiva. Não para ofender o outro, porque ele não está competindo com o outro. Ele está competindo contra o reino das trevas. Irmãos, nós não competimos entre nós, porque nós estamos do mesmo lado. Já pensou se nós começarmos a puxar uma espada contra o outro, e é isso que acontece? Não é? A gente começa a querer um ofender o outro. Um tem razão, eu tenho razão, porque o outro fez, porque aquele outro fez. Espera aí, quem está fazendo isso aí, quem está motivando isso é o diabo. Está quebrando esse espírito de equipe. Eu gosto tanto da batata, já fiz isso com vocês aqui. Você vai comprar batata, é uma gordinha, é uma compridinha, é uma tortinha, é uma com olhinho, não é assim? Dona de casa, é ou não é dona de casa? Isso aí, os homens também sabem, mais ou menos. Quando você passa ela pelo fogo, ela fica mole. Não é assim, meu irmão? Aí você descasca, e aí você amassa toda aquela batata. E depois que você amassa toda aquela batata e vira aquele purê, aonde é que está a gordinha? Aonde que está a compridinha? Aonde que está a que tem o olhinho? A tortinha? Onde é que está? Não tem, não dá para achar mais. Por quê? Porque elas são uma coisa só. Isso é reino de Deus, irmão. Esse é alvo que a gente tem que fazer, esse treinamento que nós precisamos. Quebrar o nosso eu, quebrar o nosso orgulho, entender que nós juntos somos mais fortes. Entender que uma guerra só é vencida quando a gente tem unidade. Se o exército está dividido, como é que ele vai vencer? Andarão dois juntos se não concordam? Claro que não, diz a Bíblia. Escuta, quando você briga comigo, ou eu com você, quando a gente se divide, sabe o que acontece? Quem perde é o reino de Deus. O exército de Deus está dividido. Então vamos entender que você é um soldado do exército de Deus, arregimentado por Cristo. Amém, meu irmão? Você é do exército de Deus? Então escuta, você tem que estar mais perto dessa pessoa que está aí perto de você. Porque a mesma luta dele é a tua.
O mesmo propósito dele é o teu. O mesmo objetivo dele é o teu. A mesma estratégia dele é a tua. Está entendendo? Então nós temos que andar juntos e não separados. Esse negócio, não, eu cultuo de casa. Esse negócio, não, a minha igreja é em casa. Está tudo furado, irmão. Isso não é de Deus, isso não é igreja. Então quando nós temos a visão da unidade, nós vamos viver dentro daquilo que Deus quer. E Deus vai ordenar a bênção aí. Porque a bênção vem quando estamos juntos, quando temos tudo em comum, quando nos preocupamos com o outro, quando tiramos o olhar do nosso umbigo, né? E começamos a olhar a vida dos outros e ajudar os outros, não para condená-los, mas para ser um suporte. Não para falar para os outros fofocaiada. Está ouvindo? Está entendendo, irmão? Então vamos agir em nome de Jesus. Vamos tomar uma atitude. Deus tem nos dado estratégias para que a gente possa vencer. Escute. Se você errou até aqui, quero dizer para você que o importante não são os seus erros. O importante é o que você faz com eles. Vou repetir isso. O importante não são os erros. O importante é o que você tem feito com os erros. Ou os erros te levam para se afundar mais, ou os erros te levam para ser uma oportunidade para que você cresça. Está entendendo? Como disse aí um sociólogo, ele disse o seguinte: o importante não é o que falam de você, o que falaram de você. O importante é o que você faz com aquilo que falaram de você. O importante não é o que falaram de você, o importante é o que você faz. Se aquilo entra dentro de você e começa a te limitar, e começa a fazer você acreditar que você não pode, que você não é, que você não vale nada, isso te paralisa. Tem gente que, porque recebeu uma palavra, não cresce espiritualmente, não tem perspectiva de futuro, não faz diferente. Por quê? Porque recebeu uma palavra lá no começo da sua vida, e essa palavra maldita amarrou todos a vida, todos os passos dele, está tudo amarrado, não consegue viver agora, por causa de uma palavra, porque ele fez daquela palavra a razão da vida dele. Mas a que você tem que fazer, a razão da tua vida é a palavra de Deus, não essa palavra do homem. Eu já contei aqui, irmãos, de um homem, que o diabo falou assim: eu vou te matar, e ele acreditou naquilo, ele começou a viver como se já tivesse morto, por causa de uma palavra, até o dia que Deus trabalhou no coração dele, usou uma vida para que ele pudesse tomar uma decisão diferente, parar de viver morto. E peraí, tu está vivo, tu não morreu, tu está vivendo como se morresse, mas tu está vivo, por que tu está com medo? Está entendendo, irmão? Sabe aquelas pessoas que casam e vivem sozinhas? Ninguém casa para viver sozinho. Então, em nome de Jesus, escute, o importante não são os erros e ficar vivendo eles, curtindo eles, mas o importante é o que você faz com eles. Quando um boxeador, ele toma um soco, o que ele faz com o soco, irmão? Cai, né? E aí, depois o que ele faz? Ele levanta. Por que ele levanta? Porque ele tem um objetivo, ele quer vencer. Então, os socos vão chegar, vão. As lutas vão aparecer, sim. As tempestades vão chegar, sim. Mas o que a gente faz com isso? Desiste ou persiste? Joga a toalha ou caminha mais um pouco? Para a gente terminar. Lembra de Pedro? Pescou a noite inteira. Cansado. Quando chega, Jesus está pregando. E Jesus diz assim: vamos pescar. Rapaz, pesquei a noite inteira. Está brincando. Mas aí, Pedro diz: tá bom, Senhor. Vamos pescar. Não é? E aí, olha só, Deus fala: joga aqui. Jesus diz assim: joga a rede aqui. E eu, particularmente pensando, que Jesus não escolheu um lugar ou outro. Ele deu ordem e a coisa aconteceu. Agora, imagina o Pedro, que era um pescador, que havia pescado a noite inteira. Ele sabia muito bem como fazer, de que maneira fazer. E ele disse: Senhor, somente sob a tua palavra. Só porque o Senhor disse, eu vou jogar. Porque talvez ele não acreditasse que aquilo ia acontecer. No entanto, que quando ele joga e começa a puxar, ele começa a se arrepender e dizer: Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador.
Uma palavra. É só diante da tua palavra. Então escuta, se uma palavra pode te levantar, a gente percebe que uma palavra também pode te derrotar. Se uma palavra pode te levar à vitória, uma palavra também pode te levar à derrota. Quem determina é você. Por isso, o importante não é o que falaram. O importante é o que você vai fazer com aquilo que falaram. O importante não é o seu erro, porque você vai errar e eu também. Mas o importante é o que você vai fazer com esse erro. Tem gente que erra agora e não aprende, continua errando. Não é? Tem gente aí no 5º casamento, aí continua fazendo do mesmo jeito e quer resultado diferente, não vai ter resultado diferente. Tem gente que continua agindo do mesmo jeito. Meu irmão, está na hora de mudar, está na hora de tomar uma decisão diferente. Se reinventa, pede unção do Espírito, ele está dentro de você. Ou você continua desse jeito, ou você toma uma decisão diferente. Ou você vai para o fundo do poço, ou aquela situação te leva a entender que são oportunidades para o teu crescimento. Ou te leva a entender que você pode crescer a partir daquilo. Eu estava falando lá para os homens em Vicente Carvalho, eu disse isso. Tem gente que olha pela janela e vê a lama. Tem gente que olha pela janela e vê as estrelas. Tem gente que olha para o mar e diz, nossa, essa areia é pegajosa. Essa areia é ruim demais. Tem gente que olha para o mar e diz assim, olha a mão de Deus. O mar obedece. Deus manda. E o mar obedece. Quem é você, meu irmão? O que você está fazendo com o que você recebe? Está cheio de gente dizendo assim, não vai dar. Você não vai conseguir. E Deus está dizendo, você vai conseguir. Você vai fazer o que com o que Deus está falando? E você vai fazer com o que os outros estão falando. Depende de quem? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós. Tira, Pai, Senhor, tira, Senhor, de nós aquele sentimento de derrota, de que não vai dar certo, de falta de fé, de incredulidade. Aquela comunicação negativa, aquele pensamento negativo de que sempre não vai dar certo, que sempre vai ser difícil, que a gente nunca vai alcançar. As pessoas, elas não alcançam não porque são derrotados, mas porque elas não persistem. 90% das pessoas não persistem. 90% das pessoas olham para o erro como definitivo. Quando o filho pródigo estava comendo bolotas, ele lembrou que tinha um pai. E ele voltou para a casa do pai, se arrependeu, e Deus mudou a história dele, e o pai mudou a história dele. Ele fez algo diferente. Ele podia se conformar comendo bolotas, depois dos seus erros. Os erros dele eram erros terríveis, mas não terrível ao ponto de tirar do coração do pai dele o amor. Porque a Bíblia diz que todos os dias aquele homem, aquele pai, ia até um certo lugar para ver se seu filho retornava. Os teus erros talvez possam te levar a um momento de tristeza e até comer bolotas. Talvez você já até ficou no meio dos porcos comendo bolotas. Mas eu quero dizer a você, você tem um pai que te ama e nada pode mudar esse amor. Levanta daí, meu irmão. Vai em direção ao pai, porque ele está te esperando de braços abertos. Não olha para os teus erros como uma condenação, como algo definitivo, que não tem mais jeito. Mas olhe hoje para os teus erros, com a vontade de não errar de novo, mas de fazer diferente. Porque a oportunidade Deus já te deu, em nome de Jesus. Escute, tem muita gente pedindo perdão e fazendo tudo de novo. Tem muita gente com remorso e não com arrependimento. Pede desculpa e continua do mesmo jeito. Quem pede perdão, muda.
Quem pede perdão faz diferente. Quem pede perdão não fica se justificando. Quem pede perdão tem uma visão diferente, tem uma visão de Deus. Por isso aí no seu lugar, eu gostaria que essa noite, em nome de Jesus, você se colocasse diante do Senhor. Eu vou pedir que você fique de pé aí no seu lugar. Pode apagar a luz, por favor, para nós. Deixa só aqui a luz da frente. Eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar e você começasse a orar. Que você começasse a falar com o Senhor. Se há algo no teu coração que precisa ser perdoado, perdoe. Se há algo na sua vida que está duro, está difícil, coloca diante do Senhor. Se há uma situação que você fala, meu Deus, eu errei. Senhor, eu não deveria ter feito desse jeito. Senhor, eu errei. Meu irmão, reconheça os teus erros. Porque o Senhor é Deus de restauração, de recomeço. Assuma. Agora espere, porque Deus tem algo melhor para você. Deus tem a resposta que você precisa. Deus tem a solução que você precisa. Nem sempre é a que você quer. Mas entrega hoje na mão do Senhor e diga, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver para ti, em nome de Jesus. Senhor, põe a tua mão sobre a vida do teu povo, Pai. Clama aí, meu irmão, clama aí. Deus opera sobre a vida, sobre o coração, sobre as emoções. Pai, aquele que crê se arrisca, aquele que tem liderança de si mesmo, consegue se automotivar, consegue dizer não, consegue continuar na sua missão, no seu objetivo. Aquele que entende da unidade, entende que precisa do outro, e que não consegue viver sem ele, e de que viver com o outro faz parte do desejo de Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita, nós queremos crescer. 2019 está chegando. E Pai, nós não queremos escrever a mesma história, nós queremos escrever uma história de vitória, de mudança. O importante não são, Senhor Deus, simplesmente olhar para os erros, mas olhar para aquilo que nós vamos fazer a partir de agora com esses erros. E com essas palavras que nós recebemos, muitas vezes dos nossos pais, dos nossos conhecidos, de pessoas que eram inimigas, que eram pessoas que tinham inveja, tinham ciúmes, pessoas que não alcançaram uma fé genuína ainda. O que é que nós vamos fazer com essa palavra? Isso vai nos fazer desistir, ou vai nos fazer persistir? Isso vai nos deixar mais forte, ou vai nos deixar mais fracos? Isso vai nos levar a um estágio maior, a um patamar maior, a um patamar mais profundo? Em nome de Jesus. Senhor, liberta-nos, Pai, de nós mesmos. Liberta-nos, Pai, de palavras malditas. Senhor, liberta-nos em nome de Jesus de palavras de maldição. Nos livra, Senhor Deus, daquelas palavras que nós recebemos que querem nos prender. Nós quebramos hoje essas palavras do tipo não vai dar certo, do tipo você não vai alcançar, você não vai ser nunca nada. Nós quebramos essas palavras hoje em nome de Jesus. E nós aceitamos sobre as nossas vidas a palavra de Deus que diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês vão realizar coisas maiores que as minhas, disse o Senhor Jesus. É nessas palavras que nós nos apegamos e vamos viver o propósito de Deus. Aleluia! Senhor, age sobre nós, Pai, nos liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para Deus, irmão, aonde é que é a tua dor? Diga para Deus a tua dificuldade. Diga para Deus, está difícil, Senhor, não estou aguentando. Diga agora. Diga para Deus, Senhor, mais um pouco. Só mais um pouco, Senhor. Diga para Deus, o caminho está complicado, Senhor. Aplana os meus caminhos. Usa a sua fé, meu irmão. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você receba a graça de Deus agora. Em nome de Jesus. Agarra a tua vitória. Agarra a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Pode se assentar. Estamos chegando ao final do nosso culto. Pode acender a luz, por favor, para nós aqui. Está tendo um problema no microfone, eu acho que no som aí. Um cheirinho de queimado, isso que eu vou ter que desligar.
sei o que aconteceu. Mas se tiver que desligar, pode desligar. Pode colocar os avisos para a gente. Nós vamos dar os avisos, terminar o nosso culto hoje. Em nome de Jesus. Vamos em frente. Quero lembrar você do dia 31, nosso culto às 10 horas. E depois, irmãos, teremos aí nossa ceia. Você precisa dar o nome, ok? Vamos lá. Já que está aí, então vamos lá. Culto da virada, dia 31 às 22 horas. Estaremos aqui. Vamos passar 2018 para 2019 de joelhos, clamando ao Senhor, pedindo para um ano tremendo de vitória. Então, em nome de Jesus, venha. E se você quiser jantar com a gente, logo após vai ter o jantar. Você precisa dar o nome hoje para... Hoje está o Robson aí, né? Só? Andréia, Júlio, o Júlio está ali também. Dê o nome se você vai vir. A gente vai ter que separar aí até o Natal já. A semana do Natal está chegando, agora domingo já é o Natal. Nós vamos ter a nossa cantata dia 23, às 18 horas. Então, irmão, convide pessoas para estarem aqui. Não é parentes, amigos, é um tempo